Oi, oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma RH Class, mais um desses nossos encontros que acontecem aqui semanalmente no Instituto RH na Prática, sempre com algum tema relevante e importante aí para a nossa atuação como profissionais de RH. Meu nome é Elissandra da Mata e aqui a minha missão é, de fato, ajudar vocês a implantarem todos os subsistemas de RH com base na metodologia mais atual e, claro, se tornarem profissionais bem-sucedidos quanto a isso. Hoje, especificamente, nós vamos falar de um tema aqui que vocês pedem com uma certa frequência e que realmente, eu tenho que admitir, já tem um tempo que a gente não aprofunda realmente nesse assunto, que é pesquisa de clima estratégica. Como aplicar uma pesquisa de clima de forma estratégica. Vamos lá contextualizar rapidamente aqui sobre pesquisa de clima e por que esse é um assunto tão relevante, por que esse é um assunto que eu quis trazer aqui para vocês hoje. Bom, a gente costuma dizer, na verdade eu aqui no Instituto, né, e daí obviamente todos nós do suporte, todo o nosso time, costuma dizer bastante que qualquer ferramenta de pesquisa, seja ela qual for, que utilize como objeto de pesquisa o colaborador, ou seja, aquela pessoa que está ali dentro da empresa, tende a ser um movimento de exame. Eu faço muito essa comparação com exames de rotina que a gente faz. Então, nós, como seres humanos, a gente não deixa para ir ao médico fazer um exame só quando a gente está com alguma dor ou só quando a gente está com algum sintoma, pelo menos esse não é o ideal, né? A gente sabe disso. O ideal é que, periodicamente, nós façamos exames de rotina. E por que isso, Elis? Por que a gente faz isso? Bom, justamente para que a gente acompanhe questões que nem sempre vão estar tão claras assim. Nem sempre a gente vai ter um sintoma para nos dizer que alguma coisa está acontecendo. A gente precisa sempre estar acompanhando para, quem sabe, identificar algo que está assintomático naquele momento e que sabemos, né, que quanto antes a gente começa a tratar alguma coisa aí no ramo da medicina, maiores são as chances da gente ter um maior êxito, menor percalços aí nesse caminho. Então, é justamente a intenção de identificação de algo o quanto antes e de acompanhamento de coisas que a gente já sabe que está acontecendo. Então, eu costumo dizer que qualquer ferramenta de pesquisa, seja ela uma pesquisa de clima, um diagnóstico organizacional, que, de novo, tem como objeto de pesquisa a percepção, a visão, a opinião, ou seja, o colaborador, a gente tem, então, uma grande oportunidade ali de estar fazendo um exame super estratégico dentro dessa empresa. Por quê? Porque a gente vai sair do achômetro. Sabe aquele achômetro? De novo, ainda nessa analogia, sabe quando a gente está, sei lá, surge uma manchinha no rosto. E aí a gente vai pro Google e mancha no rosto, o que é? E a gente já vê no Google e faz o nosso diagnóstico. Eu tô com isso, eu tô com aquilo. Mas o que a gente está fazendo? Chute, é achismo, né? Nós estamos utilizando ali uma informação que a gente está utilizando também um palpite que a gente tem sobre alguma coisa e estamos usando esse palpite para tomada de decisão. E aí a gente vai e compra um remédio na farmácia para tratar aquilo, achando que já era aquilo, aí a gente vai e já começa a falar para as pessoas que é aquilo que a gente tem, começa a tratar aquilo como se fosse, mas quando na verdade a gente não sabe o que é. Perfeito? Então, essa analogia vem para dizer para a gente o seguinte: não adianta a gente tomar decisões na nossa empresa com base no nosso achômetro, na nossa percepção, na nossa intuição, nas nossas hipóteses, tá bom? E não é que a nossa percepção, nosso feeling, ele seja excluído, nunca utilizado. Não, eu acho que é muito importante, como nós somos profissionais que estamos dentro daquela empresa com uma certa frequência, nós às vezes temos realmente algumas visões de hipóteses, de questões que a gente deseja confirmar. Mas é aí que entra a estratégia. A palavra-chave aqui da minha frase é confirmar. Então não adianta você agir em cima somente de uma hipótese, você precisa confirmar aquela hipótese. E seja ela uma hipótese realmente confirmada ou ainda levantamento de coisas que você nem tinha percebido, a ferramenta de pesquisa ela serve justamente para ser esse
exame, que de fato contra ele não há argumentos, né? Se tá ali no exame que aquilo ali é aquilo ali, então é aquilo ali mesmo. Então, a pesquisa, ela nos dá, então, informações fidedignas, informações que são confiáveis, fatos, e não simplesmente achismo. Então, eu costumo dizer com uma certa frequência que talvez a principal característica do profissional de RH que é estratégico é sair desse achômetro e realmente começar a trazer para sua atuação formas e formatações de constatar aquilo que ele está analisando, constatar aquilo que ele está levando para a empresa de uma forma objetiva, profissional, empírica, combinado? Então a pesquisa é excelente por isso. Tanto para a gente poder confirmar hipóteses e também para ver coisas que estão assintomáticas ali naquele ambiente organizacional. E, claro, utilizando como fonte uma informação muito real e confiável, que é a percepção desses colaboradores. Ok? Maravilha. Então, feito aí já uma introdução, um alinhamento de entendimento sobre a ferramenta, eu queria começar falando para você sobre qual é a consequência de nós não fazermos pesquisa de clima nas empresas. Existem algumas consequências. Às vezes a gente fica com aquela percepção de, Elis, eu não tenho aqui, mas tá tudo bem, porque a gente tá sempre fazendo outras coisas. E sim, é muito importante que vocês tenham várias coisas acontecendo. E claro, eu sou a maior defensora do RH completo, de ter absolutamente tudo acontecendo dentro do seu RH, ter todos os subsistemas implantados, isso faz parte. Mas um não substitui o outro. Você ter uma pesquisa de clima rodando não substitui você ter uma avaliação de desempenho. Você ter uma avaliação de desempenho não substitui você ter um plano de cargos e salários, e assim vai. Cada coisinha que a gente faz dentro da empresa tem uma intenção, pelo menos tem que ter uma intenção muito clara por trás, um objetivo muito claro por trás. E parte desse objetivo, né, da pesquisa de clima não é suprida por outras coisas que você faz hoje dentro da empresa. Não tem substituição. É necessário que você sim aplique a pesquisa de clima em todos os ambientes organizacionais, em qualquer ambiente organizacional que você esteja, porque a intenção da pesquisa de clima é você levantar informações e, obviamente, que a gente quer levantar informações de todos os ambientes organizacionais, de qualquer ambiente organizacional que nós estejamos, porque sim, vai guiar e pautar as nossas ações, vocês já vão entender, tá? Então, quais são essas consequências? Primeira consequência é a empresa acabar focando a sua energia, acabar focando ali as suas ações, as suas decisões em cima de direções erradas. Porque pensa, se a empresa ela está tomando decisões com base no que ela percebe, na intuição, no base no que ela acha, ou no que ela está observando, e não tem ali nas mãos, não tem ali na frente, realmente dados e fatos reais que indicam e confirmam aquelas questões, pode ser que a empresa esteja tomando decisões que vão para a linha contrária, inclusive, do que a empresa precisava. Vou dar um exemplo. Pode ser que a empresa esteja achando que está tudo certo com a sua liderança e aí decide alocar os recursos, por exemplo, de treinamentos em outro tipo de treinamento e toma essa decisão. Sendo que, na verdade, existe sim um problema de liderança que ela não conseguiu identificar e pela falta ali de uma ferramenta de pesquisa adequada, ela não percebeu e acabou alocando os recursos dela de treinamento de uma forma errada, deixando o problema continuar existindo e ainda talvez focando esses recursos em coisas que não eram necessárias. Esse é um exemplo básico para vocês entenderem aí o que eu quero dizer com decisões tomadas de uma forma equivocada, porque eu não tenho dados na minha frente que direcionam as minhas decisões de uma forma assertiva. Eu costumo dizer que essas informações de pesquisa de clima são informações inteligentes que propiciam a empresa a também tomar decisões inteligentes. Perfeito? Maravilha. Segunda consequência é falta de autoconhecimento pautado em dados. Ou seja, a empresa acaba ficando às cegas, com alguns pontos cegos mesmo, dentro da empresa, de coisas que ela não sabe que estão acontecendo. Eu acabei dando esse exemplo aqui de liderança e cabe aqui nessa consequência também. Se a empresa não estava enxergando que tem um problema relacionado ali à liderança, é um ponto cego
que ela não identificaria sem a presença dessa pesquisa. E aí acaba que isso é uma falta de autoconhecimento, é uma falta de conhecimento que a empresa tem sobre todas as suas nuances, os seus gaps, os seus pontos fortes, até para poder propor soluções, propor ações, propor decisões que de fato trabalhem aqueles pontos. É a mesma coisa de um autoconhecimento para nós, né? Quanto mais nós nos conhecemos como pessoa, mais a gente consegue direcionar as nossas ações, decisões de uma forma assertiva. Mas a gente sabe quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos a desenvolver. E isso, inclusive, nos dá a possibilidade de irmos atrás de desenvolver aqueles pontos, porque nós sabemos que eles existem. A gente consegue se posicionar no mundo de uma forma mais adequada. A gente consegue se comunicar e se relacionar com as pessoas de uma forma mais adequada, porque a gente se conhece. Agora, a mesma coisa é para a empresa. Quanto mais ela se conhece, conhece os seus gaps, conhece os seus pontos fortes, conhece o que está acontecendo, mais ela consegue agir em cima daquelas situações, mais ela consegue se posicionar no mercado, mais ela consegue se distinguir do seu concorrente, mais ela consegue se posicionar nesse mundo empresarial. Perfeito? Terceira consequência é a falta de clareza sobre os fatores que estão interferindo no resultado. Às vezes a empresa fica com aquela sensação de ainda não estou no resultado que eu queria, ainda não tive o resultado que eu desejava, ainda não chegamos lá. Ou ainda até algo mais grave, né? Que seria nossa, a gente está longe do resultado. A gente está atingindo, inclusive, coisas que eu nem gostaria. A gente está errando. Aonde a gente está errando? O que será que pode estar acontecendo? Qual será que é a raiz de tudo isso? Existem raízes que eu não estou vendo? Tudo isso é possível se analisar com pesquisa de clima. Eu já disse sobre tomada de decisão às cegas, né? Que é super, super perigoso. E também, olha, eu ouso dizer que tão perigoso quanto, ou até mais perigoso do que você não saber informações sobre a sua empresa e tomar decisões em cima de não informações, é você acabar tomando decisão em cima de informações erradas. Nossa, esse é um grande perigo de você estar tomando decisões da empresa, né? O CEO, a diretoria, esses líderes estarem tomando decisões ali dentro de alocação de recursos, de contratação de pessoas, enfim, de tantas outras coisas em cima de informações erradas. Ou seja, a decisão vai ficar errada. E é isso que é o nosso trabalho. Entendem aí a importância do nosso trabalho? É levar para a empresa esses dados para que ela consiga ter segurança de tomada de decisão relacionada às pessoas. Nosso trabalho é extremamente estratégico nesse sentido. A aplicação de uma ferramenta de pesquisa é extremamente estratégica nesse sentido, porque não é só aplicar, pegar a opinião das pessoas e engavetar aquilo. É muito mais do que isso. É direcionamento da empresa, é identificar pontos cegos, é entender coisas que estão assintomáticas, é fazer plano de ação que de fato direcione a empresa para onde ela quer chegar, é informação inteligente e estratégica, tá? Perfeito. Então, só pincelando aqui os benefícios da aplicação de uma pesquisa de clima, porque eu acho que vocês já entenderam bem os benefícios, mas vamos pincelar aqui juntos, tá? Primeiro, buscar o alinhamento da cultura organizacional com as ações da empresa. Se eu tenho uma pesquisa de clima e sei o que está acontecendo, eu consigo direcionar muito mais as ações que estão sendo feitas dentro da empresa para reforçar a cultura. Eu consigo promover o crescimento e o desenvolvimento dos colaboradores. Por quê? Porque eu consigo identificar exatamente o que a empresa tem de gap, solucionar esses problemas e propiciar um ambiente para essas pessoas muito mais adequado e muito mais receptivo para que elas se desenvolvam, para que elas tenham um ambiente mais propício para brilharem, né? Eu otimizo a comunicação, então eu consigo identificar gaps de comunicação ali, porque uma das variáveis que a gente avalia aí na pesquisa de clima, a gente já vai chegar em variáveis, tá? É também a comunicação entre áreas, comunicação entre hierarquias. A gente identifica as necessidades de treinamento, porque sim, a gente vai vendo gaps ali, gaps de comunicação, gaps de liderança, e claro, isso tudo serve muito para que a gente proponha treinamentos,
no nosso plano de treinamento anual. Além disso, identificar necessidades de ação de endomarketing. Se eu entendo que, nossa, as pessoas não estão entendendo muito bem ainda a nossa cultura, as pessoas não estão se lembrando muito bem dos nossos valores, isso são coisas importantes, que essa é uma das variáveis analisadas. Você não só pode, como deve, propor, por exemplo, uma ação de endomarketing para reforçar esses pontos. Dinâmicas, pode colocar algum tipo de contexto de gamificação e tantas outras formas de a gente fazer campanha de endomarketing. Inclusive, já me contem aqui nos comentários se vocês gostariam de ver uma live sobre endomarketing aqui. Quem sabe eu trago na semana que vem, na quarta-feira que vem, né? Esse é um assunto também muito, muito bacana. E claro, por último, mas não menos importante, otimiza as ações gerenciais, como a gente já disse, tomada de decisão assertiva. Perfeito. Quais são os fatores que são essenciais? Ou seja, necessários aí para que a empresa possa ter uma pesquisa de clima. Primeiro, o patrocínio da empresa. A diretoria, os CEOs, enfim, a pessoa que está à frente dessa empresa precisa patrocinar isso. O que seria o patrocinar isso? Precisa aprovar e dizer, nossa, que bacana, eu quero que isso realmente aconteça. Justamente porque o patrocínio, né, desse líder ou desses líderes acabam sendo grandes sensibilizadores das pessoas participarem. E claro, também depois que você propor plano de ação, você vai ter ali um ambiente que quer saber. A empresa, ela quer saber. Então, quando você propõe um plano de ação, ela muito provavelmente vai falar, vamos fazer. Ela vai abraçar o seu plano de ação e executar. Agora, se você está fazendo sem o patrocínio da empresa, você corre dois riscos. Um risco é os colaboradores perceberem que aquilo não é uma coisa que a empresa quer e acabarem não participando, porque, enfim, pesquisa de clima normalmente não é obrigatório. É preciso fazer uma sensibilização ali para as pessoas participarem. Segundo problema que pode acontecer é quando você chegar ali com um plano de ação com o resultado dessa pesquisa, a empresa fala, legal, não, então, mas agora não vamos fazer nada disso, não, vamos esperar mais um pouco, a gente tá sem recurso, vamos priorizar aquela outra coisa e você vai o quê? Engavetar isso. E não existe mais pior coisa do que você... É ruim você fazer um projeto e ele dar errado, mas pior é você fazer um projeto e ele nem sair do papel, né? Ele ficar engavetado. Primeiro porque você acaba gerando expectativa nessas pessoas. Então é melhor, às vezes, nem aplicar do que aplicar e engavetar. Porque você está pedindo as opiniões das pessoas sobre coisas que, na hora que elas estão respondendo, elas já respondem com expectativa de que aquilo que elas entendem que não está legal, que aquilo vai ser mudado, ou pelo menos vai ser considerado. Se você engaveta, o que você está dizendo para as pessoas? A sua opinião não importa tanto assim. Elas não vão participar de um próximo e muito provavelmente vai descredibilizar o seu projeto. Então é melhor, às vezes, não aplicar do que aplicar e não fazer nada com aquilo. Ok? Então, o patrocínio da empresa é importante, o intenso envolvimento da área de RH é importante, envolvendo ali toda a equipe, todo mundo está preparado para tirar dúvidas das pessoas, para levantar esses fatores. Um compromisso do corpo gerencial de realmente ser também um meio de comunicação. Lembra que eu falei da sensibilização? Ou seja, convencer as pessoas, sensibilizar essas pessoas a participarem, o corpo gerencial, os líderes, eles têm um grande papel nisso, porque eles se tornam um meio de comunicação do RH para as equipes. Eles que vão ali incentivar as pessoas, bora gente, muito importante vocês participarem, já preencheram a pesquisa de clima, olha, esse projeto é muito bacana, é para a gente trazer melhorias para vocês. Se os colaboradores percebem que os líderes estão incentivando, então muito provavelmente eles vão entender aquilo como um projeto importante. Dê a importância que o projeto tem, ok? E claro, incentivar a sensibilização para participar ali para as pessoas participarem, esse também é um ponto essencial. Porque a gente precisa de uma grande amostra. Como em qualquer pesquisa, uma amostra muito pequena, ela pode corromper o resultado. Se eu pego ali só colaboradores que têm uma mesma opinião, mas eles são minoria, mas eu peguei uma amostra pequena, mas coincidentemente eles têm a mesma opinião, vai me parecer maioria, mas eles são minoria. Então, às vezes eu vou tomar decisões ou tabular as minhas ações em cima de uma minoria. Então, é importante, quanto mais pessoas participarem, mais eficaz e mais informações fidedignas você vai ter. A intenção é sempre uma participação acima de 80% dos colaboradores preencherem, tá?
Aí, Liz, como é que eu sensibilizo essas pessoas? Ações de endomarketing, painéis ali na empresa, faz uma antecipação, reuniões, os líderes serem ali os seus meios de comunicação, coloca no painel da empresa, manda por e-mail, enfim, faz um barulho, tá? Mostrando sempre o que o colaborador vai ganhar com aquilo e por que a empresa está se preocupando tanto com aquilo, com a opinião deles, né? Maravilha! Então, a primeira etapa de aplicação é justamente a escolha de qual vai ser a técnica de aplicação da sua pesquisa. É possível você aplicar essa pesquisa através de um painel de debates. O que é o painel de debates? Você pega ali amostras de pessoas distintas e faz pequenos grupos, grupos de 5, grupos de 6, e ali você traz os temas de discussão e pega as opiniões da pessoa. Basicamente, você vai pegar as perguntas ali que estariam no seu formulário, na sua pesquisa, e vai conduzir um debate. Ó, o que vocês acham de tal coisa? O que vocês acham que pode melhorar em tal coisa? Tal coisa para vocês está legal? E aí eles vão debater. Um pode ser que discorde do outro, e aí um vai botar uma opinião e talvez o outro mude de ideia, e assim vai, e você vai anotando. Então, qual foi o consenso daquele grupo de debate, ou a maioria daquele grupo de debate em cada um dos fatores. Essa é uma das formas. Ponto positivo é que é uma questão mais madura, né? É um processo bem maduro e bem legal de você propor ali discussões que sejam interessantes ali dentro da empresa. Só que existe uma desvantagem, que é o caso das pessoas não estarem maduras para esse processo. Se ainda for um caso onde a empresa não está madura para isso, pode ser que as discussões elas acabem saindo um pouco do prumo. Pode ser que as pessoas fiquem com medo de participar, porque em um painel de debates, a identidade delas está ali, ó, né? Você tá vendo quem tá respondendo tal coisa, e pode ser que por uma imaturidade eles pensem que aquilo ali vai ser usado contra eles em algum momento, então eles vão falar que tudo tá lindo e maravilhoso na frente do RH, né? Existe aí essa preocupação, esse perigo, tá? Então entenda se faz sentido para o seu ambiente organizacional. Para alguns vai fazer, para outros não. Segunda forma de você colher essas respostas é através de entrevista. Nesse caso, são entrevistas individuais. E ainda assim tem essa questão do não anonimato, né? Da pessoa ser identificada, mas por estar em um ambiente individualizado com o RH, pode ser que ela se sinta mais confortável, principalmente se o RH deixar claro que aquilo não vai ser usado contra ela, que essas informações não vão ser repassadas para a liderança com os nomes das pessoas, que vai ser feita uma tabulação de uma maneira geral e vai ser passado somente percentuais, né, uma visão geral de cada fator, sem identificação de quem respondeu o quê. Talvez com esse nível de conversa em um ambiente privado, 1 a 1, as pessoas realmente tenham muito mais possibilidade de participar. Qual é a vantagem? É porque numa conversa, numa entrevista, você consegue aprofundar mais em algumas questões. Então, você vai trazer as perguntas, sim, que você selecionou, mas dependendo da resposta da pessoa, se você ficou com alguma dúvida, ou se ficou tem mais alguma coisa aí nessa resposta dessa pessoa, você pode fazer perguntas complementares, você pode aprofundar mais, você pode ter uma resposta mais completa, porque meio que a pessoa vai estar te respondendo de uma forma aberta, ela não vai estar selecionando múltipla escolha, tá? Então, te traz ali mais informações do que simplesmente um formulário, tá? Essa é uma vantagem. A desvantagem é que leva muito mais tempo. Imagina só, dependendo da quantidade de pessoas que tem na empresa, você vai levar muito tempo para se reunir aí individualmente com cada uma dessas pessoas. E nós temos uma terceira forma, que é a forma de questionário, que é a forma mais famosa, né? A forma mais indicada até, que normalmente é feita para a aplicação da pesquisa de clima. O questionário, então, você vai dividir ali, você vai colocar no seu questionário as perguntas, vai colocar ali já as respostas para a pessoa poder selecionar, né, qual é a alternativa que melhor se adequa ao que ela quer, ao que ela está sentindo, a opinião dela, e no final você vai utilizar isso para tabulação. Vantagem, muito mais rápido, mas uma vantagem principal é que é muito mais fácil a tabulação, porque vão ser perguntas fechadas, né, com alternativas. Então é muito mais fácil você tabular do que respostas abertas, como normalmente é numa entrevista. Tudo bem? Elis, tanto gostei da entrevista quanto gostei do questionário, você pode fazer de uma forma mista. Você aplicar o questionário na empresa inteira e selecionar algumas pessoas, uma pessoa de cada área, 2 pessoas de cada área, uma pessoa de cada nível hierárquico, pegar ali algumas pessoas para fazer entrevista, porque depois você
contrapõe ali aqueles resultados e vê se realmente está batendo, ok? Escolhido, então, a forma de aplicação, a gente vai para escolher também, o momento de escolher a forma de parametrização. Eu comentei aqui que normalmente no questionário as perguntas elas vão ser fechadas com alternativas. E essas alternativas podem ser de várias formas. Você aí que já preencheu questionários, você sabe que tem como a gente fazer, por exemplo, de 0 a 5, de 1 a 10, tem como você já colocar para a pessoa marcar de bom, ruim, ruim, mais ou menos, ruim, mais ou menos, bom, ótimo, né? Tem como ser escalas assim de percepção, tem como ser nota, tem como ser, enfim, tem como ser várias formas de tabular. Tem como já ser algumas respostas específicas, tipo, você se identifica com isso? Me identifico mais ou menos, não me identifico. Então, tem como a gente fazer várias formas e isso se chama parametrização. É a forma que você vai estar colhendo aquela resposta ali daquela pessoa, né, que está participando do seu processo de questionamento, seja ele como for. Ok? A mais indicada para esse tipo de pesquisa é a parametrização de 1 a 10. Não é indicado nenhuma parametrização que seja número ímpar, ok? Então, você colocar o número ímpar de opções faz com que a pessoa normalmente fiquem tentadas a escolher a opção do meio. Porque a opção do meio é normalmente aquela opção em cima do muro, sabe? Que não é nem bom, nem ruim, normalmente é um mediano. E aí a pessoa que talvez ela não quer pensar demais ou não quer se comprometer ou não quer ter que realmente escolher um lado, ela normalmente vai no mediano. Ela vai no em cima do muro. E ela costuma ficar respondendo bastante. Como diz, é uma armadilha para o nosso cérebro. Então, a intenção é que sejam sempre números pares, independentemente qual for a parametrização que você escolher. Mas a sugestão é que seja de 1 a 10. De 1 a 10, número par, não tem, então, aquele intermediário para a pessoa acabar se escondendo atrás e ela vai ter que escolher alguma nota. Ela vai ter que escolher ou se aquilo tá meio bom ou ou meio ruim ou muito ruim. Ela vai ter que escolher, tá? Então, pode ser de 0 a 5. De 0 a 5 funciona, porque é número par, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 6 graus aí. Pode ser, inclusive, 4. Pode ser 6. Pode ser 8. Pode ser 10. Ok? Dependendo, inclusive, da pergunta, você pode colocar alternativas diferentes, dependendo do que você quer colocar de alternativas. Mas sempre opte por números pares, ok? E por que 1 a 10 funciona bem? Porque no nosso ensino formal no Brasil, nós somos muito acostumados com o 10 como sendo nota máxima, né? E o 1 como sendo ali uma nota mínima. Então, a gente está acostumado com essa escala de 1 a 10. Dar nota de 1 a 10 é algo que a gente está acostumado. Porque na escola a gente recebia nota de 1 a 10, a gente sempre foi avaliado de 1 a 10. Então, isso é muito mais fácil na mente da pessoa que está preenchendo, né? O que significa cada uma dessas notas, ok? É por isso que é indicado. Mas nada te impede de escolher uma escala menor desde que seja par. Sabe aquela pergunta, Elis, o que eu vou avaliar? O que eu vou pesquisar? Primeiro, você precisa escolher, então, esses fatores macro, essas variáveis macro que você vai avaliar. E aí, escolhida, então, essas variáveis, você vai, então, começar a selecionar as perguntas de cada uma dessas variáveis. Então, vão ser várias perguntas para uma única variável. Eu vou citar aqui alguns exemplos que você pode avaliar na sua pesquisa de clima. O ideal é que você escolha 10 variáveis no máximo. Então, dessas todas que eu vou citar aqui para você agora, escolher 10 variáveis no máximo, para não ficar uma pesquisa muito longa, porque lembrando que dentro de cada uma dessas 10 variáveis, vão ter várias perguntas, normalmente 5 perguntas, combinado? E aí, no final das contas, se fica uma pesquisa muito longa, você dificulta para quem está preenchendo, então pode ser que a pessoa fique com preguiça e não participe. E segundo, você dificulta a sua tabulação, porque você vai ficar com um monte de plano de ação para apresentar para a empresa, então foca naquilo que é realmente mais importante para a empresa de se avaliar naquele momento. Então, como escolher os critérios, Elis? Focando na sua empresa. Não existe
coisa certa nem errada. Cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V. Cuidado para você não entrar na internet e acabar cedendo à seguinte tentação. Modelo de pesquisa de clima. E você pegar um formulário pronto. Não caia nessa tentação. Quem faz isso é profissional que não tem expertise para fazer. É profissional que não sabe fazer. É profissional que não é estratégico. E, obviamente, está correndo um grande risco de estar avaliando na parametrização errada, de estar avaliando variáveis que nem são importantes para a empresa, ok? Então, aqui é importante você selecionar o que realmente é mais importante para sua empresa. Então, vamos lá. Você pode avaliar trabalho realizado, né? Como é que está sendo esse trabalho, a percepção das pessoas sobre o trabalho realizado, percepção sobre as pessoas sobre salários e benefícios, sobre integração entre os departamentos e as áreas, sobre a liderança, a comunicação, sobre os treinamentos da empresa, sobre as carreiras deles, se eles percebem que tem realmente possibilidade de crescimento, sobre a realização profissional deles, relacionamento interpessoal, estabilidade no emprego, se eles sentem aí alguma instabilidade, sabe aquela sensação de a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, se eles estão sentindo essa insegurança ou não. Cadê? Processo decisório, né? Como é que é o processo decisório dentro da empresa, se eles concordam, se eles não concordam, condições físicas de trabalho, segurança do trabalho. Então, tá vendo como condições físicas de trabalho, segurança no trabalho não cabe em qualquer ambiente organizacional, porque se você sabe que você tem um ambiente agradável, que você tem atividades dentro da sua empresa que nem envolvem necessariamente segurança do trabalho, são tópicos que não fazem sentido para você, mas para outras empresas vai fazer super sentido avaliar isso aqui, porque são empresas que estão sempre trabalhando com cargos que precisam usar a segurança do trabalho, que estão em risco, ou que estão em um ambiente mais insalubre, ok? Além disso, objetivos organizacionais, disciplina, imagem da empresa, como é que é a imagem da empresa para essas pessoas, estrutura organizacional, né? Se eles concordam com a estrutura, a ética e a responsabilidade social, qualidade e satisfação do cliente, reconhecimento dos colaboradores, né? Ou seja, se a empresa está realmente os reconhecendo, se eles se sentem reconhecidos, envolvimento, trabalho em equipe, planejamento e organização, fatores motivacionais e desmotivacionais, endomarketing, por que não avaliar, inclusive algumas coisas que você tem feito. Então, tudo isso é possível de se avaliar, ok? Escolhendo aí 10 fatores para serem avaliados e selecionando as perguntas que faz sentido dentro do que você quer saber. Elis, quais perguntas? O que você quer saber? O que é importante você querer saber nos reconhecimentos dos colaboradores? Você quer saber se eles se sentem reconhecidos? Você quer saber se um determinado programa de reconhecimento que vocês fizeram realmente atingiu o resultado? Se eles se sentiram assim ou assado? É o que você quer saber, tá bom? Perfeito. Lembrando que você não é você RH, tá? É você empresa. Você como representante da empresa, ok? Perfeito. Então, a gente passa aí para a etapa... Então, a gente passou pela etapa de escolha a forma de aplicação dessa pesquisa, a parametrização, que é a etapa 2, a definição das variáveis, que é a etapa 3, e a gente vai para a tabulação e a análise, que é a etapa 4. No fim, como eu já tinha dito, mas só reforçando com vocês, não adianta aplicar uma ferramenta de pesquisa, seja ela qual for, se você não pretende fazer nada com essas informações. Porque você só vai descredibilizar o seu projeto, gerar uma expectativa nessas pessoas que participaram, sendo que nada vai ser feito. Então, eu ouso dizer que a parte mais importante da pesquisa de clima é o que você vai fazer com isso. É você tabular essas informações e criar um plano de ação e apresentar para a empresa. E, obviamente, colocar esse plano de ação em ação. Implantar esse plano de ação. Porque daí a gente atinge o objetivo. O objetivo é ter informações para usar essas informações para a melhoria contínua da empresa. Então, o que é o fim? É a melhoria contínua da empresa. Se você não conseguiu atingir esse fim, não adianta nada você ter uma pesquisa linda, uma ferramenta super bonita, uma ferramenta de Excel cheia de tabulações e gráficos lindos, se você não conseguiu mudar nada dentro daquela empresa, ok? Não conseguiu fazer uma melhoria contínua ali dentro. Perfeito? Ok, então, lembrando, como que você vai tabular? Você fez várias perguntas dentro de um único fator, concorda? Então, você pegou lá, por exemplo, o fator liderança.
E aí você fez ali 5 perguntas, 6 perguntas, 4 perguntas do fator liderança. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar as notas dadas, né, para cada uma daquelas perguntas e vai fazer uma média daquele fator. Então, aquele colaborador, a nota média daquele fator foi tal. Vai fazer isso para todos os colaboradores e no final fazer uma média de todos os colaboradores, perfeito? Então, primeiro você faz a média das perguntas do fator, você vai ter então a nota dos fatores de todos os colaboradores e no final uma média de todos os colaboradores para saber qual foi então a nota daquele fator na empresa como um todo. Então, essa é a lógica da tabulação, muito simples, tá? Você fazendo aí, inclusive pelo Google Forms, você consegue extrair essas informações já muito praticamente numa planilha e consegue ali, através de fórmulas, fazer essa tabulação muito tranquilo. Então, além disso, você vai pegar, então, essas tabulações e você vai definir uma nota de corte. É assim que eu chamo, tá? O que é o ponto de corte? Todo mundo aí já prestou vestibular, né? Quem é da minha geração não tinha Enem, né? Na minha geração, na minha época, não tinha Enem. Já tô entregando a idade, né? Então, era ponto de corte, né? Hoje com o Enem também tem ponto de corte aí das empresas, mas das faculdades. Então, o ponto de corte é aquele que daqui para baixo tá cortado, né? Daqui para baixo não tem chance e daqui para cima, então, passou. Então, a gente vai definir uma nota de corte. Qual é uma nota mínima que a empresa precisa atingir nos fatores? E é uma nota meio que universal para todos os fatores, tá? Qual é o indicado? Normalmente, o indicado é 6 ou 7, dependendo de como que tá a evolução e a maturidade da sua empresa, tá? Se já é uma empresa que já tem muitos subsistemas implantados, já é bem madura no quesito de gestão de pessoas, poxa, você tem que esperar mais de uma pesquisa de clima. Você tem que esperar ali pelo menos uma nota 8. Porque se você está fazendo tanta coisa, não dá para aceitar um 6, não dá para aceitar, talvez até um 7 dê para aceitar, mas não dá para aceitar um 6. Agora, se você está começando, se você não tem quase nada, talvez uma nota ali, um ponto de corte 6, já seja um bom começo. E aí você pode ir, inclusive, aumentando o seu nível de exigência ao longo do processo de maturidade da empresa. Então, entre 6 e 8 é um ponto de corte saudável, ainda é um ponto de corte indicado. O que significa isso, Elis? Se a variável liderança deu abaixo de 6, que é o meu ponto de corte nesse exemplo, eu vou criar um plano de ação para ele. Se deu acima de 6, eu não vou criar nenhum plano de ação para ele, porque está dentro do esperado, então perfeito, ok? Eu só vou criar plano de ação, então, para as variáveis que ficarem abaixo da minha nota de corte. Perfeito? Maravilha. Elis, como criar um plano de ação? Infelizmente, não dá para a gente trazer aqui, né? Isso daria aí, nossa, mais umas várias aulas só para a gente falar sobre isso. Mas, basicamente, é você sempre tentar pensar que é a ação que realmente resolve aquele problema. Não existe uma fórmula mágica, não existe um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é análise. Isso é você olhar, esse problema é resolvido com um treinamento? Não. Sim, esse problema é resolvido com uma ação de endomarketing? Esse problema é resolvido com a implantação de algum subsistema que não tem dentro da empresa? Por exemplo, você faz ali o fator de carreira. Pergunta para as pessoas se elas têm realmente a percepção que elas têm uma carreira ali dentro e elas respondem que não. Deu abaixo do ponto de corte. Poxa, mas um super plano de ação é você propor a implantação de um plano de cargos e salários. Por exemplo, assim como, por exemplo, salário e benefícios. Se você analisou salário e benefícios e deu abaixo, um plano de cargos e salários para você poder fazer uma pesquisa de mercado, para você poder adequar melhor os mercados com relação ao que está acontecendo ali fora. E assim vai, tá? Então, vai muito depender de qual é realmente o problema. É reconhecimento? Então, vamos criar programas de reconhecimento. Vamos criar, inclusive, a avaliação de desempenho, se não existir. Porque a avaliação do desempenho é uma forma de reconhecer as pessoas, né? De identificar primeiro quem está indo bem, para que depois eu possa criar um planejamento de recompensar essas pessoas de alguma forma. E assim vai. Algumas complementações, então, que eu quero trazer para vocês, tá? Complementações importantes. Primeira, usa ali de uma forma restrita. Não fica aplicando pesquisa de clima todo mês, tá? Por quê? Justamente porque se você aplica com muita frequência, você não tem tempo hábil para poder aplicar o seu plano de ação. E aí toda pesquisa vai ficar com resultados muito parecidos. A ideia é que você
Aplique novamente e, sim, a ferramenta de pesquisa de clima é uma ferramenta de uso periódico, então ela não pode ser aplicada também só uma única vez. Por quê? Porque como que você sabe que o seu plano de ação deu certo? Já parou para pensar que nossa principal função é ter um objetivo, claro, com as nossas ações, e atingir esse objetivo, e, claro, saber que atingiu esse objetivo, né? E como é que eu sei que eu atingi um objetivo, né? Indicadores. Ali é alguma coisa que me indica. O que te indica nesse processo? É você reaplicar a pesquisa e aquela variável que estava abaixo de 6, que era o seu ponto de corte nesse exemplo, já ter aumentado. Ter ido para 6,5, ter ido para 7. Opa, peraí. Então, a ação que eu propus para solucionar essa variável funcionou. A ação que eu propus para solucionar essa variável não funcionou, porque continua igual. Então, eu vou pensar em outras ações e vou continuar fazendo o plano de ação para aquela variável, até que ela seja melhorada. Então, Elis, o que eu faço com as que estão sempre dando ali há várias vezes, está dando muito bom? Eu posso tirar essa análise, essa variável da minha pesquisa e incluir uma outra análise. Já que eu só posso ali 10, eu incluo uma outra, porque se eu já sei que aquela tá boa, eu posso inserir ela só de 3 em 3 ciclos, só para ver se realmente não piorou. Tá vendo como tudo é estratégia quando você sabe o que você tá fazendo? E é o que eu sempre tento passar aqui para vocês. Cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V, cuidado com fórmulas prontas, não é assim que o nosso trabalho tem que ser. Nós temos que aprender a fazer para que aí sim a gente consiga executar de uma maneira que funcione, tá bom? Então, qual é a periodicidade? Entre 1 a 2 vezes por ano, ok? Então, 1 vez por ano é o mínimo. Se passar muito disso já tá ruim. Então, 1 vez por ano é o mínimo. E 2 vezes por ano, ou seja, 1 vez a cada semestre é o máximo. Perfeito? Então, essas são as 2 alternativas que você tem. Além disso, defina hipóteses. Então, lembra que a gente falou sobre a importância, assim, de você ter hipóteses e comprovar? Antes, quando você estiver analisando e escolhendo os seus fatores, use a sua análise de hipóteses para escolher os seus fatores. Eu tenho uma hipótese, eu tenho uma percepção que isso aqui está ruim na empresa. Então, escolhe aquele fator que tem a ver com aquilo para poder comprovar. A linguagem das perguntas tem que ser adequada ao público. Se você está aplicando a pesquisa de clima em um público, em sua maioria operacional, né, de uma escolaridade às vezes um pouco menor, você tem que usar uma linguagem mais simples, uma linguagem mais direta, uma linguagem mais clara. Então, você precisa adequar a sua linguagem para que as pessoas realmente respondam da maneira correta, senão elas não vão entender a sua pergunta. Elas vão responder porque elas querem responder, ou elas vão chutar, ou elas vão entender a sua pergunta errada, ok? Além disso, no início do questionário, se for um questionário, você deve, né? A minha sugestão é que seja sigiloso. E você colocar ali uma primeira explicação, primeiro sobre a LGPD, então deixar claro que aqueles dados ali vão ser usados unicamente para o fim da pesquisa de clima, ou seja, de plano de ação de melhoria, não vai ser utilizado fora da empresa e nem pessoas além do RH vão ter acesso a esse questionário, pessoas fora do RH vão ter acesso somente a um relatório final, com a tabulação geral dessas respostas, e você reforçar o sigilo, né, que não vai ser cobrado nenhum dado pessoal e XYZ, tá? Por quê? Porque isso reforça, inclusive, para as pessoas participarem, elas se sentem em um ambiente mais seguro para participar. Inicie com as perguntas mais simples, porque se você já começa com as perguntas muito cabeludas, aquelas mais polêmicas ou as mais difíceis, você já faz com que a pessoa às vezes desista ali no início mesmo. Nossa, imagina um relatório inteiro, um questionário inteiro com esse tipo de pergunta. Deus do céu, achei que ia levar 2 minutos, eu vou precisar então de reservar mais tempo. Então, comece com as mais simples, porque a pessoa já começou, quando tá no meio, ou já no embalo, e ela se depara com as perguntas talvez mais complexas ou mais polêmicas, ela já começou, então ela fica se sentindo, ai, nossa, se eu parar aqui agora, depois eu vou ter que refazer tudo, então eu já vou continuar. E você, dessa forma, estimula a pessoa a chegar até o fim de uma maneira mais simples, ok? Deve conter instruções claras sobre o preenchimento, então, se for um questionário, deixe ali todas as instruções claras sobre o preenchimento, sobre a parametrização, como é que elas escolhem as notas, o que significa cada nota, para que aquilo vai ser utilizado e tal.
ok? E se for uma entrevista, explique isso. Num painel de debate, a mesma coisa. Explique isso dessas informações no início, ok? Princípios relevantes para quem vai aplicar a pesquisa de clima. Nem sempre a realidade percebida pela alta diretoria ou por você é a realidade, então você vai perceber coisas que você tinha de hipóteses e que não vai se concretizar, e coisas que você achava que estava ótimo e que a empresa, os líderes achavam que estava ótimo, normalmente vai estar ruim. Então, isso vai e pode acontecer. Independentemente dos resultados obtidos, devem ser comunicados aos envolvidos. Então, no final, dar ali um feedback para toda a empresa dos planos de ação que foram aprovados pela diretoria. Então, assim que a diretoria aprovar os planos de ação, fazer um comunicado: olha, gente, obrigada pela participação de todo mundo, foi muito importante, inclusive vamos fazer algumas ações em cima das respostas de vocês, a primeira ação vai ser tal, então já comunica as pessoas, porque de fato elas vão se sentir, vão ver que a coisa tá andando, elas vão ver que vocês utilizaram as informações que elas deram para o bem, né, para fazer o movimento. Então elas vão ficar muito mais felizes, muito mais estimuladas, sentindo que a opinião delas realmente importa, e isso é muito bacana. Ok? A pesquisa ela deve abranger a maior quantidade possível de colaboradores, como eu já disse, e também deve garantir aí o anonimato, ou pelo menos a LGPD, né, a proteção desses dados aí, caso você decida pegar os dados dessa empresa através de uma pesquisa, ou de uma entrevista ou de um painel de debates. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui comigo até o final. Um beijo no coração de vocês